Olá, bom dia. Nós vamos começar agora o segundo dia do nosso colóquio do Bicentenário da Independência Brasileira, Reflexões e Perspectivas. E essa primeira mesa é sobre as independências do Brasil. Cada um vai ter cerca de 15, 20 minutos para falar e depois a gente vai abrir para debate. Eu vou começar apresentando então o meu colega que está organizando junto comigo esse colóquio, João Pires. O João é doutorando em História Moderna e Contemporânea pelo Centro de Investigação de Estudos em Sociologia, o CIES, aqui do Isqueté, e mestre pela mesma instituição. João. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu vou falar sobre a Gazeta do Rio de Janeiro e os hábitos cotidianos da sociedade do Rio de Janeiro antes da independência do Brasil, portanto, entre 1808 e 1821. Isso foi a minha pesquisa de mestrado aqui em História Moderna e Contemporânea, e também já tive algumas evoluções dessa pesquisa a seguir ao mestrado, e eu vou falar um pouco sobre a Gazeta do Rio de Janeiro, mas em determinados momentos pode ser que eu faça alguma dimensão mais internacional do tema, com alguns avanços que eu já fiz sobre essas pesquisas, principalmente com uma comparação com a Jamaica, nesse mesmo período. Portanto, 1808, 1821, esse recorte, naturalmente, é porque em 1808 é quando a corte portuguesa chega no Rio de Janeiro, em março de 1808, e 6 meses depois, o príncipe regente Dom João VI cria o primeiro jornal da história do Brasil. O Brasil, até então, pela sua condição de colônia, era uma região com a proibição de ter circulação de ideias e de impressão de livros e de jornais. Só nesse período é que surge o primeiro jornal da história do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Era um jornal de 4 páginas, circulava às quartas e aos sábados, com notícias, mas a minha preocupação aqui, passando aqui para o próximo slide, é justamente falar sobre os anúncios dessa Gazeta, ou seja, a parte propagandística desse periódico, porque já entrando aqui numa discussão sobre as gazetas como fonte para a história, as gazetas usualmente, como fala o historiador americano Jeremy Popkin, usualmente foram vistas como fontes, né, esgotadas, fontes limitadas, fontes em que era possível apenas visualizar o entendimento de uma elite sobre aquela realidade, né. Sempre foi vista pela historiografia dessa forma, como uma fonte muito limitada e com pouca utilidade, dependendo de qual fosse o objetivo da pesquisa, né. Mas a verdade é que os anúncios das gazetas, eles representam uma fonte muito rica para o entendimento das sociedades, né. Eles trazem ali uma visão de como era o cotidiano daquelas sociedades que, no meu entender e no entender de outros historiadores, são fontes que podem ser usadas de forma muito, muito rica. Eu aqui trago, por exemplo, 2 citações, uma da Maria Beatriz Niza da Silva, que ela fala que são nos anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, por exemplo, ou da Gazeta da Bahia, que ela estudou as duas, é, trazem informações que dificilmente se encontram em outras documentações. E o Alberto da Costa e Silva, que estuda sobretudo a questão da escravidão, ele fala que esses anúncios são fontes muito objetivas e muito frias, né, e que possibilitam um entendimento muito melhor de como era o cotidiano da escravização nas cidades do que outras fontes, né. Eu vou citar aqui outros autores que têm trabalhado com as gazetas. No Rio de Janeiro, por exemplo, Flávio dos Santos Gomes tem usado muitos jornais para entender o cotidiano da escravidão e entender como era a vida das pessoas que viviam nessa situação. A Márcia Mantino, em Minas Gerais, faz um trabalho também com os anúncios de jornal para entender o cotidiano dos escravizados a partir de lá. Na Jamaica, autores como Douglas Chambers e Kamal Brathwaite têm trabalhado também com os anúncios de jornal para entender uma série de questões sobre a sociedade colonial jamaicana. Na Virgínia, nos Estados Unidos, o Tom Costa tem publicado muitos artigos defendendo o uso dos anúncios das gazetas como fonte para entender melhor a sociedade dos Estados Unidos nessa época. Em Barbados, a Adriana Cunningham, uma historiadora, tem feito um trabalho agora de doutoramento sobre os anúncios de jornal na ilha, para tentar entender também melhor a sociedade, que era uma sociedade com uma economia que girava em torno da escravidão, tal como o Rio de Janeiro. Em Cuba, o Antônio Núñez Jiménez também fez um trabalho sobre anúncios de jornais, isso para mostrar que existe uma dimensão internacional do uso de gazetas como fonte para a história, e é isso que eu tento usar aqui também no meu trabalho, nessa ideia de tentar olhar para a imprensa, né, não só como um repositório de notícias, um repositório de fatos, mas como um ingrediente do acontecimento, como uma força ativa, né, usando aqui os termos do Robert Darnton,
como uma fonte que participou da história. Ela não só documenta a história, mas ela também participa da história. Ela é um ingrediente ativo nessa questão. Essa é a Gazeta do Rio de Janeiro, como eu disse, um jornal que circulou durante 14 anos no Rio de Janeiro. Essa é a página de notícias. Eu trato, sobretudo, nessa parte, que é a última página do jornal, que fala dos anúncios. E eu vou tentar trazer aqui agora uma dimensão do que representaram esses anúncios antes da independência do Brasil e como ele nos permite entender melhor a sociedade do Rio de Janeiro nessa época imediata antes da independência do Brasil. O meu recorte final é o ano de 1821, porque é o ano em que Dom João VI volta para Portugal. E também é o ano em que a Gazeta do Rio de Janeiro perde a sua relevância, porque ela surgem outros jornais nessa altura com anúncios. E como a Gazeta do Rio de Janeiro, desde 1817, cobrava pelos anúncios, os jornais que apareceram a seguir, com a liberdade de imprensa que surge justamente em 1821 no Rio de Janeiro, esses jornais não cobram por anúncios e a Gazeta perde completamente a sua relevância nesse quesito. E logo a seguir o jornal vai ser extinto. Antes de começarmos a falar sobre o Rio de Janeiro, convém termos aqui uma dimensão do que era a população dessa cidade, né? O Rio de Janeiro tinha praticamente 50% da população escravizada nessa altura, e isso é muito importante para abordarmos esse período, que é para termos uma ideia de que os anúncios da Gazeta, e a Gazeta em geral, ela reflete uma parcela muito pequena da sociedade, ela reflete só a sociedade elitista, a sociedade branca, que é quem anunciava na Gazeta, né? Esses anúncios, eles partem de uma elite mercantil da cidade do Rio de Janeiro, usando aqui o trabalho do João Fragoso e do Manolo Florentino, que foram dois historiadores que estudaram essa elite mercantil do Rio de Janeiro na altura. Eles fazem um mapeamento de quem foram os grandes comerciantes do Rio de Janeiro nessa época, nomes como João Gomes Vale, por exemplo, que era um grande comerciante de escravos, mas que não trabalhava só com isso, também trabalhava com comércio de imóveis, comércio de embarcações, comércio de matérias-primas, comércio de açúcar, ou seja, esses grandes comerciantes, aparecem os nomes deles frequentemente na Gazeta. Então nós estamos falando de uma fonte que traz os anúncios de uma elite, mas que nos permite entender muito sobre o que era a sociedade do Rio de Janeiro na época, né? Então, o que foram esses anúncios, né? Entre 1808 e 1821, circularam mais de 1.600 edições da Gazeta no Rio de Janeiro. Essas 1.600 edições imprimiram 9.211 anúncios, né, a partir da recolha que eu fiz. É uma prática que teve em constante crescimento na época. Se virmos no ano de 1810, foram um pouco mais de 300 anúncios. E 10 anos depois já são publicados mais de 1.300 anúncios. Ou seja, a prática cresce muito, né? E vamos trazer aqui uma dimensão do que foi isso. Em média, né, a Gazeta imprimia cerca de 6 anúncios por dia. Como o Rio de Janeiro tinha uma tradição pequena com a imprensa, porque esse é o primeiro jornal da história do Rio, então a sociedade ainda não estava 100% acostumada com essa prática de anunciar e de propagandear no jornal, isso traz aqui um grande contraste com outras regiões. Na Jamaica, por exemplo, a Gazeta Real da Jamaica imprime mais de 100 anúncios por dia, né? Isso dentro de uma ideia de que o Stephen Button, que é um historiador americano, ele tem estudos que mostram a tradição de propaganda que os países anglófonos, né, a Inglaterra e as antigas colônias inglesas tiveram nessa questão da propaganda, né. O Brasil depois vai adquirir essa tradição também mais a meio do século XIX. Portanto, 20% desses anúncios, desses 9.211 anúncios, 20% é de comércio de imóveis, 16% de anúncios relacionados ao comércio de escravizados, quer anúncios de compra e venda de pessoas escravizadas, quer anúncios de fuga de escravizados, e 12% são anúncios de comércio literário, né? Essas três modalidades são as principais, representam quase 50% dos anúncios que foram publicados na Gazeta do Rio de Janeiro nessa época. Vamos tentar aqui destrinchar um pouco esses anúncios, né? Está aqui uma descrição do que foram os anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro entre 1808 e 1821. Portanto, ali o comércio de imóveis como o principal e o comércio de escravizados logo a seguir. Os livros também. Surge um quarto aspecto muito importante também, entendendo o Rio de Janeiro como uma cidade portuária, né? Então, ali o comércio de embarcações, né? Os anúncios relacionados às embarcações. Os anúncios relacionados a embarcações, eles são 12%, né, na Gazeta do Rio de Janeiro, mas esses 12% se dividem em 4,5% que são de comércios, ou seja, o comércio ele é minoritário, mas é importante entendermos esses 4,5% que mostra a dinâmica do comércio de embarcações no Rio de Janeiro dentro desse cenário de tráfico de escravizados da cidade. Se nós formos, por exemplo, comparar com a Jamaica nessa altura, que era uma região que já tinha feito o encerramento do tráfico desde 1807, que já não podia ter tráfico na Jamaica,
Os anúncios na Gazeta Real da Jamaica, nessa mesma altura, trazem apenas 0,25% relacionados ao comércio de embarcações. Ou seja, isso mostra como o tráfico de escravizados também impulsionava o comércio de embarcações dentro do meio urbano no Rio de Janeiro, nessa época, que eram anunciados na Gazeta do Rio de Janeiro. Por isso, essa comparação contrasta muito entre Rio de Janeiro e Jamaica. Falando um pouco sobre o caráter urbano, né, desses anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, tudo que era anunciado na Gazeta, em termos de atividades comerciais, que era anúncios de escravizados, anúncios de venda de imóveis, de livros, de alimentos, são anúncios concentrados no centro urbano do Rio de Janeiro, né? A Rua Direita, por exemplo, ela lidera essa localização, era a principal rua da cidade, realmente ali a Beira-Rio. A Rua do Ouvidor, a Rua da Quitanda e a Rua da Alfândega também com uma boa participação aqui, mas é interessante notarmos que 2% desses anúncios são na Cidade Nova, que é uma região que começa a ser criada nessa altura, com incentivos da monarquia. A monarquia isentou os impostos para a criação de imóveis na Cidade Nova nessa altura, porque o Rio de Janeiro recebeu muitos imigrantes nessa época, com a chegada da corte. O Jurandir Malherba estima entre 6 mil e 15 mil pessoas que tenham chegado no Rio de Janeiro nessa época. Isso vai gerar claramente uma concentração de procura por imóveis no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então a cidade começa a expandir a área urbana, mesmo com incentivos da monarquia, e por isso é que a Cidade Nova começa a aparecer aí nos anúncios dos jornais com essas construções incentivadas pela corte nessa altura. Eu vou mostrar aqui um mapa, onde podemos ver aí onde é que os anúncios se concentram, né? A rua direita mesmo aí é Beira-Rio, não sei se vocês conseguem ver bem, mas essas ruas que estão riscadas são as principais ruas em que os anúncios do jornal direcionam o comprador. Portanto, são anúncios completamente concentrados no centro do Rio de Janeiro, basicamente. Bom, vamos falar então sobre o principal, não sei se tem muito tempo ainda, Patrícia, tem? Ok. Vamos falar sobre o principal comércio que surgiu nessa altura no Rio de Janeiro. O principal aspecto anunciado na Gazeta do Rio de Janeiro foram os comércios de imóveis, né, o comércio de bens de raiz, né. A principal explicação para isso, no meu entender, é o aumento populacional do Rio de Janeiro, né. Entre 1808 e 1821, a população, aqui abordando somente o centro da cidade, cresce de 50 mil para 80 mil, como eu já tinha mostrado no mapa anterior. A construção civil vai expandir muito, como eu falei aqui, com os incentivos para a construção na Cidade Nova e outras regiões. Esse ambiente urbano do Rio de Janeiro começa a se expandir, principalmente para as regiões para dentro do Campo de Santana, que divide ali basicamente a zona urbana do Rio de Janeiro com o chamado sertão do Rio de Janeiro na época, que começa a se tornar urbano, né. E já no fim desse período que eu estudo, né, por volta de 1820, 1819, já começam a surgir anúncios na Gazeta do Rio de Janeiro de pessoas que não encontram imóveis disponíveis para compra no centro. São pessoas que anunciam anúncios do tipo: oferece um imóvel no centro do Rio de Janeiro para uma família. Ou seja, são pessoas que estão procurando imóveis para compra, mas não encontram. Isso mostra como a região já estava saturada, o centro do Rio de Janeiro, com esse aumento populacional. E esse incentivo da construção também vai justificar essa grande presença do anúncio de imóveis, né, no Rio de Janeiro. Eu entendo também que é muito por essa questão da chegada de pessoas junto com a corte que os anúncios de imóveis vão se disseminar para a Gazeta, porque se nós compararmos com outras regiões, por exemplo, em Kingston, na Jamaica, a Gazeta Real da Jamaica ela tem uma porcentagem muito menor de anúncios de imóveis do que o Rio de Janeiro nessa época. O Rio de Janeiro, os anúncios de imóveis são os principais na Gazeta, representam 20%. Na Jamaica, eles são um pouco mais de 10%, ou seja, há aqui um contraste grande que pode ser explicado por essa chegada da corte no Rio de Janeiro e por essa expansão urbana, por esse boom urbano que o Rio de Janeiro viveu, que é um fenômeno que não acontece em Kingston. Portanto, pode ser explicado por aí essa grande presença do comércio de imóveis na Gazeta do Rio de Janeiro. E isso também vai surgem novos impostos, né? Isso gera toda uma mudança urbana no Rio de Janeiro, aumento de preço dos imóveis. E se formos comparar, por exemplo, alguns imóveis começam a ser anunciados com preços no fim do período joanino. Por exemplo, uma casa-terra anunciada aí a R$1.200.000. Isso é muito diferente do valor que o Nireu Cavalcante tinha calculado como média para o preço de uma casa-terra no Rio de Janeiro no início do século XIX. Ele calcula mais ou menos 700 mil o preço de uma casa-terra. E nós temos algumas casas anunciadas por esse preço que está indicado aí, no fim do período joanino. Isso mostra um aumento muito grande do preço dos imóveis na cidade nessa época, fruto também desse boom urbano que o Rio de Janeiro vive. Vamos falar então do segundo aspecto que é mais anunciado aqui nessa Gazeta do Rio de Janeiro. Ok, vou acelerar.
que é o comércio de escravizados, que representa 16% desses anúncios. Esses 16% são divididos em anúncios de fuga e anúncios de compra e venda de escravizados, mas os anúncios de fuga podem também ser entendidos como um comércio, como um negócio, porque eles eram sempre anunciados com um valor de premiação para quem encontrasse aquele cativo que fugiu, né? Eu fiz um cálculo, lendo todos esses anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, eu anotei todos os valores de gratificação que eram oferecidos para quem encontrasse o escravizado fugitivo, né? E dá uma média mais ou menos de 24 mil réis por fugitivo. Mas há algumas recompensas que superam os 50 mil réis. Se você for fazer análise, isso depende um pouco de quem é esse escravizado. Se for um jovem de 18 anos, geralmente a gratificação é muito alta. Se for um escravizado já com 40 anos, ou então crianças, geralmente não me lembro de nenhum anúncio de fuga de crianças, mas se for um escravizado mais idoso, a gratificação é menor. Se pegarmos uma gratificação dessa alta, de 50 mil réis, só para termos uma dimensão do que isso representava na cidade na época, o aluguel de uma casa térrea no Rio de Janeiro nessa época, em média, custava 5 mil réis. Você capturava um fugitivo, 50 mil réis, você pagava 10 meses da renda da sua casa. Isso é só para termos aqui uma dimensão do que representava essa gratificação para a altura. Okay? O Machado de Assis tem um conto muito interessante que ele escreveu no fim da vida dele, chamado Pai contra Mãe, em que ele conta um pouco essa dinâmica de como os anúncios do jornal funcionavam, como uma fonte importante para os capturadores, né, os chamados capitães do mato, para a localização desses fugitivos. E aqui está aqui a documentação desses anúncios na Gazeta do Rio de Janeiro. Foi muito representativo, né, chegando a 16% dos anúncios, como eu calculei. Isso é o crescimento dos anúncios relacionados aos escravizados na Gazeta. Podemos ver que o número de anúncios vai crescendo muito até o ano de 1821. Em 1808, quando a Gazeta acabou de ser criada, ainda é pouco relevante, mas depois vai crescendo muito. Eu vou passar para frente só como o tempo é curto. Aqui são alguns exemplos de como eram os anúncios. Esses anúncios muitas vezes indicavam o ofício. Eu aqui só estou dando algumas pistas, né, de como podemos trabalhar com os anúncios da Gazeta para extrair informações importantes para o nosso fazer história aqui. Então, geralmente os escravizados eram anunciados com a indicação de qual é o ofício, que ele tem: pedreiro, carpinteiro, né? Eu fiz um cálculo de quais eram os ofícios mais frequentes quando li todos esses anúncios da Gazeta. E está aqui, né? E isso mostra a grande diferença entre escravizados do sexo masculino e escravizados do sexo feminino. As mulheres eram basicamente aplicadas em ofícios que na época se chamavam os ofícios de porta dentro, né? Que era lavadeira, engomadeira, ama de leite, foi um ofício muito importante na altura, né? E os escravizados masculinos, sim, já um outro perfil de trabalho, um outro perfil de ofícios. Está ali cozinheiro, barbeiro, alfaiate, sapateiro, só para termos aqui uma dimensão da diferença entre o ambiente masculino e o ambiente feminino da escravidão. E aqui, sobretudo, falando da escravidão urbana, né? Estamos falando de uma escravidão urbana, que é um fenômeno que foi muito importante no Brasil, em grandes cidades, eu aqui trabalhando no Rio de Janeiro, mas isso pode ser feito também em regiões como Recife, como Salvador, e eu aqui agora também estou fazendo essa dinâmica de comparação, pode ser feito em outras regiões, principalmente do Atlântico, como Kingston, que é o que eu tenho trabalhado agora nessa comparação. Por fim, falando aqui do terceiro grande aspecto anunciado na Gazeta do Rio de Janeiro, já para terminar, Patrícia, desculpa. O comércio literário do Rio de Janeiro foi muito intenso na Gazeta, representou cerca de 12% desses anúncios publicados na Gazeta. E isso mostra, né, a grande movimentação literária no Rio surge após a chegada da corte por algumas questões, né. Primeiro é a criação da primeira tipografia da história do Brasil, que é uma tipografia que, a partir de 1808 até 1822, vai imprimir mais de 700 obras, né. E essas obras vão ser anunciadas na Gazeta do Rio de Janeiro, o que ajuda também essa movimentação de anúncios literários, mas não só, né. Aqui também é importante mencionar a criação dos primeiros cursos superiores do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina da cidade, e depois a Academia Real. Essas escolas a bibliografia dessas escolas vão usar, sobretudo, obras que são impressas pela tipografia, né? Obras de matemáticos estrangeiros, obras de medicina, vão ser impressas na tipografia real e também vão ser anunciadas na Gazeta do Rio de Janeiro, anúncios que indicam que são obras para os alunos dos cursos superiores, para os alunos da Academia Real. Isso também ajuda essa movimentação dos anúncios literários, né? Então vai imprimir obras diversas de religião, política, matemática, né? Até jornais estrangeiros são impressos no Rio de Janeiro, os que eram autorizados, claro. Então isso, se formos olhar para esses anúncios literários, eu consegui contabilizar pelo menos 20 livreiros, 20 profissionais dedicados à venda de livros e de publicações impressas
na cidade do Rio de Janeiro, com uma grande concentração no centro. Vou já terminar. Se compararmos, por exemplo, e aqui a comparação com a Jamaica aqui, que é o que eu tenho feito, é fundamental, porque há um estudo do Roderick Cave, que é um historiador americano, que ele mostra que na Jamaica as tipografias foram utilizadas basicamente, na Jamaica colonial, basicamente para imprimir ofícios e editais do governo, ou seja, a impressão de obras literárias não era feita na Jamaica, porque como a população branca era uma parcela muito pequena e existia uma tradição do absenteísmo na Jamaica, ou seja, os grandes donos de plantações e proprietários escravizados, eles viviam na Inglaterra. Né? Essa questão do absenteísmo é muito importante na sociedade da Jamaica. Então, as grandes obras impressas, os romances, eles vinham da Inglaterra, né? Eles vinham por embarcações, não eram impressos na cidade. Então, se fizermos aqui uma comparação, os anúncios literários no Rio de Janeiro representam 12% nessa época, mas na Jamaica eles não chegam nem a 3%. Então, isso mostra um pouco também como a chegada da corte na cidade do Rio de Janeiro gerou esse tipo de movimentação que não aconteceu, provavelmente, em outras sociedades coloniais ou em outras cidades capitais coloniais, podemos dizer assim. E eu aqui fazendo essa comparação do Rio de Janeiro com Kingston, mas também seria possível fazer com Havana ou com outras regiões. Aqui alguns exemplos de comércio literário, por exemplo, obras do Adam Smith a circularem no Rio de Janeiro nessa altura. Ali embaixo um romance do Robson Crusoe. Portanto, são obras que foram impressas na cidade do Rio de Janeiro e circularam, estando disponíveis para a população nessa época. São esses anúncios que representam 12% dos anúncios da Gazeta. Só arrematando aqui então, para terminar, é um último slide. Os anúncios da Gazeta, então, reforçam, né, essa cidade de contrastes que foi o Rio de Janeiro nessa época, porque se nós temos 20% dos anúncios dedicados aos imóveis, 16% à população, ao comércio dos escravizados, 12% de livros, 12% de embarcações, o comércio de imóveis e o comércio literário, por exemplo, são aspectos exclusivamente dedicados a uma elite. Né? Isso mostra, enquanto o comércio de escravizados mostra a importância que a economia escrava teve para a cidade do Rio de Janeiro nessa época. Então, isso mostra como era uma cidade de contrastes, né? com boa parte desses anúncios dedicados à elite, basicamente funciona apenas para a elite. Os anúncios de livros, por exemplo, funcionam apenas para uma pequena parcela da sociedade que era letrada, enquanto temos boa parte desses anúncios também dedicados ao comércio de escravizados, mostrando também a importância que a população escravizada tinha para a economia dessa cidade. E esses anúncios da imprensa do antigo regime, aqui pensando também em outras gazetas que podemos trabalhar, mostram como são fontes importantes, principalmente se forem cruzadas com outra documentação. Eu aqui apresentei apenas informações que eu recolhi da Gazeta, mas se cruzarmos essas informações com outras documentações, podemos chegar a conclusões muito interessantes. E eu penso que no futuro seria muito interessante, eu citei aqui no início do meu trabalho, outros autores têm trabalhado com as gazetas, como o Antônio Nunes Gimenez, trabalhou com as gazetas em Cuba, o Douglas Chambers trabalha muito com as gazetas na Jamaica, e o Tom Costa na Virgínia, nos Estados Unidos, e outros autores. Se conseguimos fazer essa comparação atlântica das gazetas e dos anúncios das gazetas numa perspectiva atlântica, comparar o Rio de Janeiro com Kingston, o Rio de Janeiro com Havana, o Rio de Janeiro com Barbados e Nassau, acho que podemos chegar a conclusões interessantes de como as propagandas das gazetas funcionaram nesse ambiente atlântico. Eu aqui trabalho com o Rio de Janeiro, mas acho que podemos, no futuro, chegar a perspectivas comparativas muito interessantes com o trabalho com outras gazetas. É isso que eu tenho tentado fazer a partir de agora, nessa comparação do Rio de Janeiro com a Jamaica. Bom, obrigado. Obrigada, João. Desculpa ser a carrasca do tempo aqui, mas Desculpa é o aí. trabalho. Bom, eu vou passar então agora a palavra para o meu colega de doutoramento em estudos internacionais, João Ferreira Dias. O João já é doutor em estudos africanos, pelo SCTE também, e mestre em cultura da história e das religiões pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E o trabalho que ele vai apresentar é o 7 de setembro de Seu Cipriano, a liberdade religiosa no Brasil pós-independência, na ótica das religiões afro-brasileiras. João. Está desligado, obrigado. Eu também falo alto, também não havia problema. Bom dia a todos. Eu escolhi esse título porque pelo seu sentido simbólico, não é? O Seu Cipriano é aquela figura que está ali, aquele homem, não é? Uma figura importante na história do candomblé, da memória candomblécista. E o 7 de setembro é aquele tambor que ele tem na mão, aquele atabaque, como se diz no candomblé, que ele talhou e deu o nome,
como é tradição no candomblé dar o nome aos tambores, e ele deu o nome de 7 de setembro. E acho que é uma metáfora muito importante, porque é o dia da independência do Brasil, e o meu grande desafio aqui é falar sobre como a liberdade religiosa, como a independência do ponto de vista simbólico, da perspectiva da religião, ainda não chegou verdadeiramente ao quadro religioso do Brasil. Eu tenho tendência a falar muito, mas pus aqui o cronómetro para tentar não me alongar demais. Enfim, nós sabemos que o Brasil foi formado, usando o termo de Stuart Hall, num turbilhão colonial. Não é? Um turbilhão colonial que deu origem a umas estruturas sociais de tal forma profundas de assimetria que se calcificaram naquilo que Quijano veio chamar de colonialidade. Portanto, todo aquele processo que depois permanece de assimetria e estratificação social para além do próprio colonialismo. Ora, não obstante ser um sistema estruturado em torno de uma opressão dos negros africanos, como aqui o João muito bem foi elucidando, a partir do comércio de escravos. Portanto, nós temos perfeita noção, consciência de que a estruturação da sociedade brasileira desde sempre foi marcada por uma opressão das pessoas racializadas e que hoje permanece, esse sistema de opressão, daí a origem do termo de colonialidade. A verdade é que as relações coloniais não eram monolíticas. Apesar todo este sistema de opressão, elas não eram monolíticas. Havia períodos de negociação entre senhores e escravos e a verdade é que a partir do século XVIII surge uma mobilidade social muito maior para os africanos, mesmo na condição de escravizados, como a figura do negro de ganho, que é uma figura que ganha muito relevo nesta época, que seria aquela pessoa que, trabalhando fora, daria sempre uma percentagem dos seus ganhos ao seu senhor. Portanto, continuamos na mesma com um sistema colonial, um sistema de opressão, um sistema de racialização e de dominação, mas que apresenta já diferentes matizes e diferentes processos de mobilidade. De facto, é neste contexto do século XVIII, de maior mobilidade, que vão surgir um conjunto de famílias que são chamadas famílias atlânticas e que vai dar origem ao surgimento do candomblé. Essas famílias atlânticas estavam muito ligadas ao comércio, também elas de escravos, esse é um facto, que muitos africanos escravos libertos, depois eram eles próprios comerciantes de escravos, mas também de produtos entre as costas. E esse vai-vem que acontecia foi fundamental na consolidação das práticas religiosas, que eu já irei falar um pouquinho mais à frente, africanas, nomeadamente do candomblé, porque estas famílias atlânticas, de facto, foram as grandes famílias fundadoras dos primeiros templos do candomblé. Portanto, da mesma forma que este turbilhão colonial, para voltar ao termo de Hall, da mesma forma que ele produziu este sistema de supremacia branca, produziu a chamada branquitude no Brasil, a verdade é que também foi fundamental para o desenvolvimento de uma adaptação criativa, de um sistema criativo por parte dos africanos escravizados, na reinvenção da sua tradição, da sua memória e nomeadamente, na religião, que era, sem dúvida, a principal, o cerne da identidade africana no Brasil, era toda moldada pela religião, porque aquela dicotomia que nós colocamos no Ocidente entre o sagrado e o profano são categorias de pensamento ocidental. O pensamento africano não opera na distinção entre o sagrado e o profano. Todo o que se chama sagrado, o religioso, está presente em todos os aspectos do cotidiano. O religioso é o cotidiano, é parte integrante do existir. Sobre as religiões afro-brasileiras propriamente ditas, práticas religiosas africanas no Brasil sempre acompanharam a história da presença africana no território. É impossível pensar que estas pessoas eram transportadas e que perdiam a sua memória, apesar de, no Daomé, o atual Benin, haver uma árvore onde os escravos eram colocados a dar 3 voltas, que é a árvore do esquecimento, de maneira que eles perdessem a sua identidade e a sua memória e fossem folhas em branco levadas para o Brasil. Como é óbvio, isso não acontecia. Ora, apesar disso tudo, a dinâmica de estruturação ela começa sobretudo a partir do século XVII. Entre o século XVII e meados do século XVIII, na Bahia, surge o chamado calundu colonial, um conjunto de práticas de origem quimbundo, da grande região Congo-Angola, que tinha uma dinâmica muito de adivinhação e práticas de cura. A partir do século XVIII, na Bahia,
começa a surgir o candomblé propriamente dito, uma dinâmica de organização ritual muito mais complexa, mais com templos, com processos iniciáticos, ligada ao surgimento dos povos do Yorubá, do que é hoje a Nigéria, parte do Togo e o Benin, e dos povos do Daomé, portanto, a atual República do Benin. No Maranhão, também no século XVIII, aparece o tambor de mina. Eu não vou ter tempo para falar de cada um deles. No século XIX, o Rio Grande do Sul vê surgir o batuque. Ainda no século XIX, em Pernambuco, aparece o Xangô, muito ligado a figuras do candomblé da Bahia. E também, já no século XX, Alagoas e outras regiões, depois as práticas religiosas movimentam-se. Surge o culto de Xambá e no Rio de Janeiro, também já no século XX, a Umbanda. Só para dar um enquadramento muito geral. Ora, falando agora um pouco sobre a questão da exclusão. Em 1825 dá-se o reconhecimento da independência do Brasil, nomeadamente Portugal e Inglaterra, e esse período traz uma grande pressão para acabar com o comércio de escravos. De facto, só vai acontecer em 1850, através da lei Eusébio de Queiroz. Portanto, levou 25 anos entre a pressão e a aplicação ao surgimento da norma jurídica. Somente em 1871 surge a lei do ventre livre, que indica que todos os filhos de escravos já nascem livres. E a abolição da escravatura, propriamente dita, só surge com a Lei Áurea em 1888, um ano antes da implantação da República, que foi, de certa forma, um ato simbólico, ou até podemos ver como um ato político de tentativa de manter a monarquia perante a pressão abolicionista. 1889, a implantação da República, traz algo que se vai manter durante muito tempo no Brasil, que é o pensar o Brasil como uma nação, como uma comunidade estruturada em torno de um conjunto de valores. Ora, esse processo encontra um entrave. Encontra um entrave principal, até por causa do pensamento... Foi-se embora o meu... por causa do... Em função do... Obrigado. Do pensamento chamado científico da época, que é o negro. O negro africano, já liberto, era concebido como um entrave, uma toxicidade social e um entrave ao desenvolvimento do país. Porque em vez de ser pensado, como hoje, mas hoje, a história é o olhar à luz da época, né, do pensamento da época, de se ter consciência que esses africanos que foram escravizados, que foram libertos, africanos e descendentes africanos, que foram libertos, precisavam de ter um processo de inclusão na sociedade através do trabalho, provavelmente fazendo as mesmas funções. A verdade é que ele passou a ser visto como uma toxicidade, como um perigo, e como uma contaminação até ascendente, porque as práticas religiosas africanas, eles não eram apenas praticadas por pessoas africanas e descendentes africanas, negros brasileiros, mas por toda a sociedade brasileira, inclusive a sociedade alta brasileira, participava nas práticas, ou consultava, ou recorria a práticas rituais africanas. E isso era percebido como um perigo para o pensamento da época, um perigo contra o desenvolvimento do país. Não é por acaso que Raimundo Nina Rodrigues, que é um médico vindo do Pernambuco para a Bahia, um médico legista, e vai ser a primeira pessoa a estudar o candomblé a fundo e os negros no Brasil. O pensamento dele é estruturado pelo determinismo racial, pelo racismo biológico, até por causa das leituras que o inspiraram do darwinismo social. E então ele defendia que, de facto, havia uma existência hierárquica, uma hierarquia entre os vários africanos do Brasil, que no Brasil os iorubás seriam os superiores, os bantu, com a região do Congo-Angola, seriam inferiores e muito mais perigosos, todos superiores ao índio, e todos abaixo, claro, das populações dos mestiços, por sua vez abaixo das populações brancas. Ele, não era por acaso que ele defendia também que deveria existir um estatuto jurídico de cidadania limitado para populações negras e para os índios, que seria, de uma certa forma, proporcional à sua capacidade intelectual, porque naquele período havia os estudos de craniometria que diziam que o crânio dos africanos era propenso à criminalidade e era racionalmente inferior. Todo esse quadro conceptual de científico, chamemos-lhe assim,
de inferioridade biológica veio estar presente muito mais tarde e prevalecendo no Estatuto do Índio, onde ele é equiparado ao menor que pode ser emancipado. Tenho que me adiantar, que eu tenho, como dizia, tenho tendência a falar muito. Portanto, a religião, neste quadro, a religião era vista como um problema, porque era um sintoma do atraso, da inferioridade, do primitivismo africano, e um problema, claro, para, uma vez que as classes mais altas frequentavam, um entrave ao desenvolvimento do Brasil, pensado para ser europeu, branco, portanto, muito longe de um país multicultural e até do mito que viria a surgir da democracia racial. Ora, a Constituição de 1824 do Brasil determinava que a liberdade religiosa era adstrita unicamente ao cristianismo. Portanto, as outras formas religiosas poderiam ser toleradas, mas não gozavam de liberdade religiosa. O artigo 157 do Código Penal de 1890 condenava práticas de espiritismo, feitiçaria, magia, curanderismo. O curanderismo era muito importante porque era entendido como uma prática ilegal de medicina. E tudo isto permitia um combate muito intenso, não só ao espiritismo, que se instalou muito rápido no Rio de Janeiro, mas sobretudo às práticas religiosas africanas no Brasil. Portanto, estamos perante um quadro ideológico com efeitos materiais na vida das comunidades de terreiro, das chamadas comunidades terreiras, comunidades religiosas do Candomblé e outras que eu nomeei. Havia um clima de controle religioso, um clima de terror, com a prisão, a detenção de adultos, crianças. As crianças eram enviadas para orfanatos, simplesmente pelo facto de estarem nas cerimónias religiosas. Os objetos rituais, litúrgicos, eram apreendidos, destruídos. Havia um clima de violência permanente. E isto vai estar presente, ou vai ser reforçado, dito de outra forma. É reforçado com o surgimento da década de 30. O grande período do nacionalismo brasileiro, o período da Era Vargas, é um período também que traz uma repressão muito mais intensa sobre as práticas religiosas africanas no Brasil. É um período que há relatos e documentação, não só destas apreensões, mas até de batidas policiais a cavalo, em que os polícias entravam nos templos, chamados terreiros, a cavalo e destruíam e apreendiam. Para terem uma ideia, até 1980, nos terreiros, neste caso os tradicionais de Candomblé da Bahia, era colocado um papel a dizer: o Candomblé é proibido a menores de 18 anos. Quer dizer, as crianças eram apreendidas. É esse período, só para dar uma nota. Toda a gente conhece a imagem da baiana e das senhoras do Candomblé com as saias muito largas. 5 minutos, ok. Eu consigo. Acho eu. Conhecem aquela imagem das senhoras com a saia muito larga. A introdução da saia muito larga e armada é deste período, porque era onde colocavam as crianças assim que entrava a polícia, eram escondidas debaixo das saias. Okay? Todo aquele armar que nós associamos a uma estética, poderia ser imaginada como afro-brasileira, ele começa sobretudo por esta necessidade muito prática. Ora, este período, nos anos 30, por exemplo, na Bahia, é o período de uma figura que era o Pedrito Azevedo Gordilho, o chefe, o intendente da polícia de Salvador, que ficou imortalizado através de Jorge Amado, na Tenda dos Milagres, com o nome Pedrito Gordo. Porque a obra de Jorge Amado, eu pessoalmente, mais do que, além de um romance, eu vejo como um grande trabalho etnográfico, porque muitas das figuras eram figuras reais. Ele mantinha o nome ou adaptava ligeiramente o nome. Ora, 2 elementos eram evocados para a perseguição e a marginalização das religiões afro-brasileiras. O ruído dos tambores, porque perturbaria a ordem pública, e os rituais que eram realizados, de ofrenda, que eram realizados e colocados na rua, porque no imaginário afro-brasileiro determinados lugares são hierofanias, portanto manifestações do sagrado. Daí que é a época que surge o chuta que é macumba, porque as ofrendas era prática pontapear-se para acabar com elas. Por exemplo, em Sergipe era proibido andar depois das 22 horas na rua, portanto as cerimónias do Candomblé e outras eram realizadas à noite, logo era um processo de controle. No Rio de Janeiro, a polícia cria a secção de tóxicos, entorpecentes e mistificações para controlar as práticas religiosas. E agora, chegando ao quadro final, ao quadro praticamente final, a partir dos anos 50, portanto, só para dar uma ideia de que a opressão às religiões afro-brasileiras é uma permanente. Portanto, chegamos aos anos 50, a Igreja Católica toma posição em relação às religiões afro-brasileiras, determinando um cenário de combate espiritual, ativando a sua rede de influência política e mediática, de modo a combater as religiões afro-brasileiras que eles concebiam como falsas religiões.
E a partir de 1970, a Igreja Católica toma uma posição mais firme através da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que pede uma censura completa às religiões afro-brasileiras no espaço público do Brasil. Isto vai avançar porque vai entrar a chamada Guerra Santa Evangélica. Estamos em 50, 70, a força da Igreja. 1960 chega ao Rio de Janeiro um pastor vindo do Canadá, o pastor Robert McAllister, e ele vai fundar a Igreja Nova Vida, que seria frequentada depois por o que viria a ser o bispo Edir Macedo, fundador, no Brasil chama Universal, que em Portugal é conhecido pela IURD, não é? A Igreja Universal do Reino de Deus. A grande diferença é que Robert McAllister, ao contrário da Igreja Católica, que diz estas religiões são falsas religiões, temos que acabar com elas, Robert McAllister, estou mesmo quase, né? Só para dar um quadro geral, o Robert McAllister diz estas religiões existem, têm eficácia, são poderosas, que ele está no Rio de Janeiro, com muitos terreiros, já de Umbanda principalmente, elas são poderosas, mas elas são manifestações do demónio. A força delas reside no diabo, no demónio. E então, a própria identidade deste neopentecostalismo brasileiro passa a ser concebido na guerra santa, no combate espiritual a estas religiões. É por isso que é muito difícil atuar juridicamente, judicialmente contra elas, porque controlar esta guerra santa é atentar contra a sua liberdade religiosa, porque a sua identidade religiosa é o combate às religiões afro-brasileiras. Portanto, há muitos casos, como o caso Kailane, mas há muitos casos, hoje continuo, de perseguição, violência simbólica, violência psicológica, violência física, ataque, acordos por pressão mediática, pressão política através da bancada evangélica, até alianças que as igrejas evangélicas fazem com os chefes do tráfico de drogas nas comunidades favela, dizendo que vossos pecados são limpos se vocês destruírem os templos, perseguirem, agredirem as pessoas das religiões afro-brasileiras. Só mesmo para terminar, portanto, os anos 90 trazem leis como a Lei K.O. sobre o racismo, racismo religioso, que visam combater, são instrumentos importantes no combate à intolerância, ao racismo, ao preconceito. No âmbito da Constituição de 88, uma Constituição que apresenta o Brasil de uma forma muito mais plural, mas elas permanecem como, mesmo as leis depois mais recentes, em São Paulo, Rio de Janeiro, de combate à intolerância religiosa, elas ainda são ineficazes enquanto o Brasil não tiver, de facto, por exemplo, como Portugal tem, uma lei da liberdade religiosa de âmbito nacional, com força jurídica geral e que verta no plano penal efeitos concretos para que o Brasil, de facto, para que o 7 de setembro do seu Cipriano possa tocar de forma realmente livre, sem perseguição, sem ataque, sem intolerância, e que sejam religiões livres de facto no sentido jurídico latino, em plena liberdade e igualdade perante as outras religiões. Acho que consegui fazer, vou ver, 18, pronto, foi mais ou menos. Mas não foi mal. Pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigada, João. Agora, então, eu vou passar a palavra ao Lucas Kozinski, que eu espero que eu esteja falando corretamente, que é doutorando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná e pesquisador no Núcleo de Estudos de História e da Violência da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E ele vai apresentar uma fala intitulada As Frustrações da Ordem, Assassinatos e Masculinidades no Interior do Paraná durante a Primeira República, 1899-1930. Lucas. Muito obrigado. Então, bom dia a todas as pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de diálogo. Como já foi anteriormente dito, meu nome é Lucas Kozinski, e o que eu pretendo apresentar hoje é uma síntese da pesquisa de doutorado, que eu venho fazendo nos últimos 4 anos, intitulada Bêbados, Brigões, Traiçoeiros e Ladrões, Masculinidades e Assassinatos em Irati, Paraná, 1899-1930. Eu nomeei essa síntese como As Frustrações da Ordem, Assassinatos e Masculinidades no Interior do Paraná durante a Primeira República. E eu reitero que o que eu pretendo apresentar aqui hoje é uma parte muito diminuta das reflexões em andamento na tese. E para atingir, então, esse objetivo, eu optei por dividir a fala em 2 momentos.
Primeiro, em que eu vou apresentar as motivações iniciais para o desenvolvimento da investigação, bem como o contexto a ser abordado. E o segundo, em que eu apresento uma análise mais de ordem quantitativa das fontes, por conta do tempo mesmo. E, por fim, eu concluo meu raciocínio. A investigação ela está vinculada a um núcleo de pesquisas em História da Violência da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, grupo qual eu faço parte e que tem por um dos seus principais objetivos produzir uma historiografia do crime, da criminalidade e da violência na região sudeste do Paraná. Portanto, a investigação surgiu para contribuir com um dos objetivos do grupo e também para ampliar a produção historiográfica na região sudeste, que ainda é muito incipiente. A fim de colaborar com as investigações regionais, a pesquisa partiu de um problema do presente. A majoritária autoria masculina nos crimes de homicídios, considerados do ponto de vista histórico, como os crimes mais graves. Desde 2015 até 2019, assistiu-se uma relativa estabilidade nos números de homicídios em Irati. Nesse recorte temporal que compreende os últimos 5 anos antes da produção da tese, foram registrados no município aproximadamente 23 assassinatos, conforme indicam os dados do relatório da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, sendo 21,73% em 2015, 17,38% em 2016, 21,73% em 2017, 13,04% em 2018 e 26,08% em 2019. Os relatórios eles não trazem informações sobre as autorias dos crimes, portanto eu fui buscar informações na imprensa local. Uma pesquisa inicial revelou que a imprensa não noticiou todos os homicídios, mas aproximadamente 78% deles, e pelo menos aproximadamente 90% das notícias, os homens aparecem como os principais acusados de terem cometido os assassinatos. Partindo do pressuposto de que no presente os homens são os principais autores dos homicídios, e como um historiador motivado em produzir uma história crítica, isso é uma história imediatamente conectada com os problemas do presente, eu decidi então voltar os olhos para o passado a fim de identificar como essa mesma sociedade encarou e resolveu a questão da violência e homicídio em tempos de outrora. O recorte temporal de análise selecionado para realizar essa investigação foi o contexto da Primeira República Brasileira, período que se inicia em 1889 e vai até 1930, e um momento em que pode ser interpretado como um dos desdobramentos da independência do Brasil, de crítica de políticos e intelectuais republicanos ao regime imperial que predominou por mais de 6 décadas no Brasil independente, de entrada do país na modernidade e da vigência de uma política nacional que objetivou o branqueamento da população. A política de branqueamento, segundo o Richard Miskolc, ela tratou-se de uma política que objetivou não somente branquear a população a partir de preceitos demográficos, mas, sobretudo, a partir de processos de moralização social, com o intuito de produzir uma nação branca, trabalhadora, ordeira e disciplinada, aos moldes das populações europeias. No contexto local, o povoado de Irati, resultante das passagens das tropas que saíam do Rio Grande do Sul e abasteciam o mercado consumidor de Moares em São Paulo, passou a ser impactado a partir de então por uma série de medidas políticas republicanas. Entre elas se destaca o direcionamento da linha férrea São Paulo-Rio Grande para o povoado, em 1899, o que possibilitou uma conexão direta com a capital Curitiba e de lá com o porto de Paranaguá, facilitando a entrada das pessoas no lugar. O investimento em campanhas de imigração europeia, um projeto das elites que foi iniciado em âmbito local em 1908, com um dos principais objetivos que era o embranquecimento da população, alterando significativamente o quadro demográfico do povoado, que de 1906 era composto por 350 pessoas e em 1920 chegou a 13.422. E também destacam-se outros esforços do Estado, orquestrados a fim de controlar melhor essa população crescente, como a construção de um prédio escolar em 1925, o direcionamento de pequenos destacamentos provisórios de força policial por parte do chefe de polícia da capital desde 1908, a inserção de Irati no Serviço de Profilaxia Rural do Paraná, um empreendimento estatal de missões médicas compostas por profissionais da capital para atender a população rural e propagar atos de higiene, a institucionalização da justiça formal, com a criação de um distrito policial em 1899, que permitiu com que fossem, a partir de então, lavradas as denúncias criminais no lugar, embora fossem julgadas inicialmente no município vizinho, de um termo, em 1913, que fez com que as denúncias passassem a ser julgadas por um júri popular e também por um juiz municipal, e posteriormente, em 1927, com a criação da comarca, que instituiu um juiz de direito e dispensou os serviços do juiz municipal, como determinava a legislação da época. Apesar dos esforços em melhor gerir a população,
O que também se destaca nesse momento são as frustrações da ordem. Essas frustrações elas derivam de um orçamento baixo, característico de um estado pobre, como era o estado do Paraná, e de obstáculos como o mandonismo e patrimonialismo, característicos da política local e regional. De modo que, apesar do Estado ter construído uma escola na região central do município, o interior ainda estava desassistido, né, de investimentos escolares, o que favorecia grandes índices de analfabetização. Em 1920, por exemplo, em Irati, de cada 1.000 habitantes na faixa dos 7 aos 14 anos, apenas 192 sabiam ler e escrever. E de cada 1.000 habitantes de 15 ou mais, somente 366 eram alfabetizados. Os destacamentos de polícia que eram disponibilizados pelo chefe de polícia da capital eram mal remunerados e mal preparados, e constantemente os policiais envolviam-se em conflitos, inclusive mortais, com a população, o que era denunciado pela imprensa da capital. As missões médicas dificilmente foram capazes de propagar ato de higiene, visto que a população não tinha acesso aos hospitais, o que desestabilizava a saúde da mesma, especialmente em momentos de crise, como aconteceu com a gripe espanhola, e depois com o surto da meningite, ocorrido em 1922, ocasionado principalmente pela falta de medicação. E a justiça, embora formalizada em 1899 com o distrito policial e depois mais independente com a instituição do termo e da comarca, também teve muita dificuldade de se adaptar à legislação republicana. Não é incomum a gente encontrar nos processos criminais os desembargadores do Egrégio Tribunal anulando os julgamentos realizados pelo júri popular após os protestos dos advogados devido ao fato dos serventuários de justiça não terem observado os critérios caros de jurisprudência para o andamento regular processual. A formulação de quesitos errados para o júri popular e o atraso nos prazos das etapas que compunham o andamento dos processos são os principais erros encontrados no momento em questão. Embora a justiça ela fosse precária e até mesmo irregular, foi a partir da fundação do Distrito Policial, em 1899, que nós pudemos ter acesso aos processos criminais de assassinatos autuados na região. Analisando de forma geral as fontes, pode-se tirar algumas conclusões primárias. A primeira diz respeito ao gênero das pessoas acusadas. Assim como no presente, no passado, os homens foram majoritariamente apontados como homicidas. E essa é a realidade local, regional e até mesmo nacional, como vem demonstrando os estudos de história do crime no Brasil. Para se ter uma melhor ideia, de 1899 até 1930, foram autuados 79 processos criminais. Neles, os homens aparecem no banco dos réus 98,73% das vezes. A ausência das mulheres ré, ela gera também uma reflexão. Parte dessa pequena participação nos crimes vem do próprio contexto. Vale lembrar que uma sociedade patriarcal, como era o caso de Irati, a mulher ela estava totalmente submetida ao pai, posteriormente ao marido e reclusa aos espaços familiares, o que dificultava uma atuação mais significativa nos assassinatos, e o que também não significa que elas não assassinassem outras pessoas, mas que elas poderiam ter recorrido a outros meios que não ficaram registrados nas fontes, como é o caso do envenenamento, por exemplo. Já no que diz respeito aos homens, o vínculo, né, entre o esperma e o sangue, a metáfora empregada pelo Robert Muchenblad para se referir à violência homicida no contexto ocidental, não pode ser explicado a partir de uma naturalidade existente na violência praticada pelos réus. Afinal, não existe nenhuma naturalidade na violência homicida, nem naquilo que se compreende por ser homem em um determinado momento da história, ou seja, nas masculinidades. Essa percepção não significa desconsiderar as contribuições da biologia, né? Os corpos possuem necessidades fisiológicas, envelhecem, padecem e morrem, e todos estão fadados à degeneração e destruição natural, como afirma até mesmo a Judith Butler, mas significa considerar que as noções que são atribuídas ao que se compreende por ser homem, bem como as noções que legitimam ou deslegitimam a violência homicida, elas são variáveis, elas se modificam discursivamente de um contexto para outro, ou melhor, de um grupo para outro, de uma cultura para outra. O que observamos nas fontes é que o emprego da violência homicida por parte dos homens era interpretado, legitimado ou deslegitimado de forma diferente por parte dos julgadores dos casos em questão. Ou seja, para os juízes de direito ou para os juízes municipais e para os jurados do júri popular. De forma geral, depois que ocorria um homicídio, né, no contexto analisado, ele era denunciado como um crime. Concluída a fase do inquérito, a denúncia era feita pela promotoria pública, eram realizadas audições criminais, os advogados dos homicidas podiam anexar nos processos os autos com as defesas dos réus. Se a defesa tivesse de acordo com a lei e com a moral da época, o réu era diretamente absolvido pelos magistrados, sem a necessidade de se enviar o caso para o júri popular, o que ocorreu em 6,41% das vezes na documentação coligida.
Caso contrário, se os juízes não fossem convencidos da inocência do réu, alegada pela defesa, eles enviavam o caso para o júri popular, que, por sua vez, em contradição ao parecer dos juízes, absolvia os réus, como ocorreu em 78,20% dos casos. A cifra de condenações dos homens do júri é de apenas 10,25% restantes, e os 5,12% que sobram são crimes que prescreveram, que também culminaram na absolvição dos réus, o que sugere as dificuldades da justiça em localizá-los, bem como a falta de uma identificação pessoal mais consistente na época. Uma alternativa de melhor compreender o elevado índice de absolvições que resulta, numa moralização dos réus nos julgamentos dos assassinatos é analisar os discursos que foram evocados pelas defesas e foram capazes de convencer os jurados. No entanto, nem todos os documentos continham os autos com defesas prévias. O Código do Processo Criminal do Paraná determinava, lá no artigo 338, que a inserção da defesa era opcional. Dessa forma, de todos os processos, nós podemos analisar com mais detalhes a 37 deles. Tendo como base essa documentação, o que nós constatamos ao analisar os enunciados é que os julgadores adotaram percepções de honra no momento em que sentenciaram os assassinatos, embora as noções de honra fossem distintas entre os juízes e os jurados do júri. Afinal, era mesmo a honra, isso é, um instrumento de promoção pessoal e de valor socializado, como se refere Irene Vaquinhas, que determina a absolvição dos réus nos tribunais. Se para os juízes os homens honrados eram homens trabalhadores, cuidadosos com as suas famílias, defensores de seus patrimônios, e o mais importante, não eram homens violentos, para os homens que compunham o tribunal do júri, os homens honrados eram também laboriosos, zelosos com os seus, mantenedores de seus bens, como defendiam os juízes, mas corajosos o suficiente para não abrirem mão do uso da força bruta, de modo que qualquer ameaça contra os seus valores era possível de ser correspondida com contragolpes violentos. Em oposição à construção do homem honrado, elaborada pelos jogadores, surgiram categorias dissidentes que constantemente foram subjugadas nos tribunais, tais quais a dos bêbados, dos brigões, dos traiçoeiros e dos ladrões. Homens que, por conta da excessiva violência, da embriaguez, da falta de confiança ou da recusa pelo ato de trabalhar, violentaram a vida e os ideais de homens estimados socialmente, e por isso, segundo os juízes, mereciam a morte ou condenação penal. O júri, quando analisavam os casos que lhe cabia, também se posicionava contra os mesmos personagens condenados pelos togados. A diferença é que, para eles deveriam ser punidos quando ameaçavam e não necessariamente violentavam a vida e os valores de outros homens com condutas modeladas pela honra, o que se torna um pouco mais aparente com uma abordagem panorâmica dos processos criminais. Dos 37 processos analisados, 48,64% deles tratam-se de crimes envolvendo homens brigões, 29,72% envolvendo homens bêbados e 24,32% envolvendo homens traiçoeiros e ladrões. Por questão de tempo da presente comunicação, eu não vou me analisar todas as categorias, mas eu vou me ater àquela que possui mais casos, que é aquela envolvendo os homens valentões. Nesse montante, identifica-se que, em 11,11% dos casos, que as defesas recorreram à legítima defesa, prevista pelo artigo 32 do Código Penal, para justificar a ação de seus clientes, e foram atendidas pelos juízes sem a necessidade de envio ao júri. Geralmente são casos em que os homens foram violentados por outros homens sem motivos que justificassem a violência inicial, colocando em risco não somente a vida dos agredidos, como também a de suas famílias, as suas propriedades, o que tornava legal o emprego da violência física e que era comprovado pelas testemunhas e demais provas dos autos. Na percepção dos juízes, homens que violentavam outros homens, colocando em risco os seus valores, eram homens desonrados e por isso mereciam a morte resultante do conflito. Nos demais 88,88% resultantes, as defesas foram incapazes de convencer os juízes da inocência dos réus. A legítima defesa empregada em 12,5% das vezes não foi reconhecida pelos juízes, embora tenha sido reconhecida pelo júri popular. Tratam-se casos de invasão de propriedade e de ameaça à ordem familiar dos réus por parte de outros homens. Tais invasões e ameaças eram interpretadas pelos réus como ataques diretos contra a honra pessoal, o que justificava o emprego da violência homicida, e o que para a promotoria ela interpretava como um comportamento demasiadamente excessivo. Ameaçar não significava violentar, e esse era o ponto principal de discordância dos magistrados, que, assim como os promotores, acreditavam que os réus não deveriam ter recorrido a esse nível de força bruta, e por isso eles mereciam ser condenados. Não era esse o parecer do júri popular nos casos. Os jurados absolveram os homicidas porque eles acreditaram que eles agiram de forma legítima, e, ao contrário, as vítimas é quem haviam cometido os excessos. A completa privação dos sentidos, prevista no parágrafo 4º do artigo 27, foi empregada em 6,25% das vezes.
Tratam-se de casos em que os homens assassinaram suas mulheres após desentendimentos e por isso eram vistos pela promotoria como homens incapazes de controlar as suas violências. As defesas recorreram à privação dos sentidos para atestarem que os réus sofriam das faculdades mentais, e o atestado não era feito pelos médicos, devido à própria precariedade da medicina na região. Quem atestava, né, a insanidade mental eram as pessoas que conviviam com aqueles homens. E isso não era capaz de convencer os juízes, mas convencia o júri popular, que possuem valores semelhantes, e também acabavam absolvendo os réus. E, por fim, né, a presunção prevista no artigo 67 do Código Penal foi utilizada em 81,25% dos casos restantes, que sugerem a importância que a sociedade rural atribuíam à oralidade. Nesses processos, os homens eles foram denunciados pela justiça por ter cometido os assassinatos, sem motivos que justificassem inicialmente essas práticas, e por isso era inicialmente qualificado pelos promotores também como homens demasiadamente valentes. A denúncia era fundamentada principalmente pelos autos de corpo de delito, que indicavam a morte da vítima, além dos relatos das testemunhas que salientavam dos crimes por ouvir dizer. Tais argumentos, embora fossem por vezes reconhecidos pelos juízes como provas sólidas, eles não eram capazes de convencer o júri popular. Comumente, as defesas argumentavam que as denúncias foram feitas de ouvido alheio e, portanto, não existiam provas capazes de condenar os réus. Para que os homens do júri condenassem outros homens acusados como valentões, como almejavam a promotoria pública, era necessário que existissem testemunhas capazes de afirmar que viram o assassinato acontecer, o que resultava, na prática, em sistemáticas absolvições. Para concluir, então, no passado, a concepção de masculinidade tolerada pelos jurados do júri popular era uma percepção de masculinidade distinta daquela que era tolerada pelos juízes. Como já salientado, os juízes até reconheciam que um homem poderia fazer uso da violência física caso ele, sua família e suas propriedades fossem violentadas por outros homens. Para os jurados, o uso da força bruta era tolerado quando seus valores eram ameaçados e não necessariamente violentados como queriam os juízes. O embate na maneira de interpretar os casos demonstra também uma frustração do Estado, a incapacidade de exercício de poder no sentido de monopolizar a violência e constituir uma nação mais civilizada, caracterizada por homens que recorressem o mínimo possível à imposição da força bruta para resolver as questões interpessoais em tempos republicanos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Lucas. Agora a gente vai abrir para perguntas. Estamos. Depois o Alexandre. Obrigado, todo mundo. Bom dia, Cláudio. Tem mais um atrás depois, Cláudio. Eu acho que a Ana Mônica também. Tá. Bom dia a todo mundo. Eu queria congratular a mesa, porque vocês tocaram em assuntos muito sensíveis, né, ao que o Brasil vive hoje e a história do Brasil, basicamente raça, gênero e religião. Enfim, a gente está diante do Brasil profundo, aqui, ouvindo vocês. E eu vou fazer um comentário para cada um, rápido. E fiquem à vontade para refletir a partir dele. João, enfim, preciso ouvir mais sobre sua pesquisa. Queria ler, inclusive, o texto que você preparou para o seminário, para o colóquio. Mas eu achei extremamente interessante o exercício que você está fazendo, o esforço de serialização dos dados. Eu sei que isso não é fácil. E vou fazer 2 comentários anedóticos e um comentário de método. Primeiro comentário anedótico. A segunda profissão de escravizados mais anunciada é de boleeiro. Isso é incrível, porque é masculino. Não existia boleeira, eu acho. Mas o que eu queria dizer é que é incrível. Tem uma peça de teatro do José de Alencar que se chama O Demônio Familiar. É de 1856, se eu não me engano. E o enredo básico é o de um escravizado doméstico que quer ir a uma família. Ele quer pertencer a uma família rica
porque o desejo de ascensão social dele é se tornar o boleeiro da família rica. Todo o enredo é esse. E uma vez eu fui escrever uma análise dessa peça, que aliás nunca foi publicada, porque a hora que eles foram publicar o livrinho, a peça saiu da lista de leitura obrigatória para o vestibular. E eu acho que eu perdi esse arquivo, eu não tenho mais esse texto. Eu estou falando de cabeça essas coisas. Mas eu lembro que na época eu fui muito atrás disso, do boleeiro, o que significava ser boleeiro. E eu não tinha esse dado que você trouxe. Esse dado dá uma materialidade àquela peça impressionante, né? O mercado e o que significa a importância social do boleiro para aquela sociedade, né, em que ser conduzido significa muito. O que vai me levar à questão da honra, mas eu falo daqui a pouquinho. Essa é a primeira anedota. A segunda anedota é que uma vez uma colega minha que estuda a propaganda que os brasileiros e os emigrados franceses no Brasil joanino faziam para mais migrantes franceses virem ao Rio de Janeiro depois de 1808, incluía uma espécie de imagem do Brasil como o Haiti ao contrário, sugerindo aos franceses que tudo aquilo que eles perderam no Haiti, eles podiam recuperar vindo ao Brasil. Propriedade escrava, investimento em comércio negreiro e assim por diante. E um dos argumentos que ela encontrou era muito, enfim, inesperado. Basicamente dizia assim, podem vir para cá que, embora o Brasil seja um continente e não uma ilha, nós sabemos recuperar muito bem os nossos escravos fugidos. Era uma das vantagens do investimento no Brasil. Eu nunca vi isso escrito, ela me falou oralmente, né? Se você quiser, eu passo o contato dela, a professora Vilma Pérez Costa, ou você talvez o tenha, e ela pode te dar a referência, eu acho que vai te interessar. Tá, esses são os dois pontos anedóticos. A questão do método que eu queria colocar é como que você lidou com a contagem desses anúncios. Por exemplo, a gente montou, numa parceria com o Departamento de Geografia lá da Federal Fluminense, um projeto para calcular a dinâmica do mercado imobiliário em Niterói, hoje, dos últimos 30, 40 anos. A gente usou duas fontes para fazer isso. ITBI, que é o imposto que você paga quando você compra e vende imóvel, né? E IPTU. O ITBI nos dava o fluxo da comercialização. E o IPTU nos dá o estoque. Então, que é o total de imóveis tributáveis na cidade. Então, a gente conseguia diferenciar o que era fluxo, o que era estoque, e isso nos levava a algumas considerações. Mas a gente foi recuando no tempo e chegou um momento em que a prefeitura não tinha mais o ITBI para nos dar. A gente perdeu o parquinho de diversões, porque era por ali era fácil. E aí a gente teve que ir aos jornais, ou seja, passamos a sofrer como você. Nesse momento que a gente foi aos jornais, veio o primeiro problema. Como evitar a dupla contagem involuntária? Como eu sei que aquele anúncio do imóvel, que eu encontro um mês depois, de forma um pouco inespecífica, porque fala o bairro, às vezes fala a rua, mas não fala o número, como eu sei que ele é o mesmo imóvel, não é um outro imóvel? Então, esse foi um problema que a gente enfrentou, e eu queria saber se você vai enfrentar, está enfrentando, se as pessoas que você está lendo em seus estudos sobre Havana, Virgínia e Kingston mencionam esse problema, porque eu acho que a sua pesquisa ganha se ela tiver homogeneidade de parâmetro com as outras. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como as pessoas estão resolvendo esse problema quando elas recorrem a imóveis, a jornais, se dá ou não dá para resolver, como você faria, e assim por diante. De todas as cidades, talvez a cidade difícil, realmente, te ouvindo, nenhuma cidade tem o perfil do Rio de Janeiro, né? Porque Havana é colonial, Kingston é colonial,
Virgínia, Richmond, deve ser a cidade que eles analisam, né? Seria a mais próxima, só que ela não é capital de um país, de um império. Ela é uma cidade relativamente provinciana até, em comparação com o Rio de Janeiro. Charleston, então, Charleston, da Carolina do Sul, não sei nem dizer o que é uma cidade de 20 mil pessoas no máximo em 1850. Na minha terra, a gente chamaria de Guaxupé. É uma cidade, não dá, né? Aqueles escravistas de Charleston tão arrogantes, falando das coisas, eles estão falando de uma cidade, uma vilinha. Então, interessante como o Rio de Janeiro ocupa ele materializa uma formação urbana muito peculiar. Eu não sei se você encontrará outra cidade como essa no Atlântico, pensando bem, que seja escravista, capital de um império, com todas as características, né? E a sua pesquisa acho que ajuda a gente a entender melhor esse talvez seja um excepcionalismo carioca, né? Perigoso falar isso entre brasileiros. São coisas que é melhor não falar. João, era isso que eu tinha para dizer, João, parabéns pela pesquisa. João Ferreira Dias, parabéns também pela exposição, muito bacana. Puxa, como eu queria entender como a sua pesquisa dialoga, se ela dialoga, com a pesquisa do Ricardo Mariano, que é um sociólogo, não sei se é familiar a você, sobre o neopentecostalismo no Brasil, que ele fez nos anos 90, e em que medida a sociologia que ele faz, a sociologia das religiões que ele faz, pode ser completada ou iluminada por um trabalho de prospecção histórica mais profunda da religiosidade no Brasil. Ou seja, eu gosto muito da pesquisa dele, eu queria entender como é que uma perspectiva histórica da formação de matrizes religiosas africanas nos ajuda a entender melhor a Guerra Santa que ele trata, porque ele, basicamente, eu entendi assim, pode ser que eu esteja lendo errado, até porque eu não sou da área, mas eu entendi que quem cunhou o termo neopentecostalismo foi ele, posso estar errado, não é ele? Tá. Essa era uma impressão que eu tinha, porque a impressão que eu tinha é que esse termo juntava pentecostalismo com práticas com a imagem de prosperidade do neoliberalismo. É assim que o pessoal da sociologia da religião usa o termo hoje em dia, o neopentecostalismo muito associado ao neoliberalismo, porque unia a Guerra Santa com a ideologia da prosperidade, né? Mas, enfim, então não é exatamente isso, mas me fala como que um trabalho de mergulho histórico ajuda a requalificar o problema que uma obra como a dele coloca, assim. Se for o caso, se não tiver diálogo com ele, não tem problema também, eu só queria ouvir, né? Claro. Lucas, parabéns também pela exposição. Você sabe que a sua exposição me fez pensar em algumas coisas aqui que eu nunca tinha notado. Eu vou começar primeiro pelo que eu já sabia, e depois pelo que você me fez pensar, e aí vamos ver se a gente pensa junto. Honra é uma categoria crucial em várias sociedades. Agora, a honra tem uma particularidade em sociedades escravistas, porque a noção de honra passa pelo não ser escravizado. E isso se manifesta de inúmeras maneiras. Eu estou me lembrando de um romance, dessa vez do Machado de Assis. Como é que ele se chama, hein? O Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Aí, lá pelas tantas, enfim, Esaú e Jacó conta a história de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são dois irmãos gêmeos, mas de uma família de elite, mas que são ideologicamente diferentes. Só que eles, na verdade, são feitos da mesma natureza e têm uma epiderme
ideológica, um matiz ideológico, uma pátina ideológica diferente, mas a essência dos dois é o aristocratismo escravista, né? E aí tem uma cena em que eles ficam a fim de comer eles são adolescentes, eles ficam a fim de comer uma fruta de uma árvore e não sobem na árvore. Sabe por que não sobem na árvore? Porque subir em árvore é coisa de escravo. Então eles mandam o escravo subir na árvore. E aí a diferença é que um deles fala assim, ó, se você colher a fruta para mim, eu te dou metade. E o outro fala, colhe a fruta, senão a chinela canta. Mas essa noção de honra é muito importante. Eu estou me lembrando de um outro texto literário também, em que uma personagem vai correr, ela está no Rio de Janeiro, ela vai correr, aí ela lembra que ela é livre, e livre não corre à toa. E aí ela anda, ela não corre. É incrível, porque a noção de honra... Então, isso é para dizer que, assim, em sociedades escravistas e pós-escravistas, a noção de honra é muito importante. Ela rege o corpo da pessoa livre, mas essa regência passa pela escravização dos outros corpos, certo? Tá. E aí, te ouvindo, o que me aconteceu? Isso é saber sabido. O que me ocorreu te ouvindo? A honra como categoria jurídica. Eu queria entender, porque o que eu estou falando não é categoria jurídica. Eu estou falando de honra como prática social, que aparece no romance, né? Agora, você está falando de honra como categoria jurídica. E você está falando de honra como categoria jurídica numa sociedade que acabou de sair da escravidão. Então, a minha pergunta foi, nossa, será que a honra como categoria jurídica traz elementos racialmente enviesados, mesmo quando a raça não aparece nela? E aí eu comecei a lembrar aqui comigo, o Código Penal, no artigo 399 e 400, título 3º, ele fala o seguinte, ele fala que ele estende a punição da vadiagem, o ser vadio, o não trabalhar podendo. No Código Criminal do Império, de 1831, também existia a criminalização da vadiagem, entendendo sempre o que é vadiagem. Não trabalhar podendo. Tá? Só que o Código Criminal do Império previa, no máximo, reclusão de 24 dias. Sem reincidência. Acabou. Era aquilo, no máximo. O Código Penal da República, que é já no fim da escravidão, ela prevê reclusão de 3 anos. Pulou de 24 dias para 3 anos. Com agravamento em reincidência, chegando a prever prisão solitária. Assim, é outra coisa já. Agora, a vadiagem é racialmente enviesada. Porque o mercado de trabalho não é racialmente neutro. Ela é uma categoria que é atravessada por raça, embora ela não fale de raça. O mesmo Código Penal pune a capoeiragem. Quando eles punem a capoeira, isso acontece um pouco nas religiões também, quando eles falam das práticas religiosas. Em nenhum momento eles punem a capoeira dizendo que é coisa de negro, mas não precisa. Você pega a palavra capoeira e vai no dicionário da época. Aí você vê lá, no dicionário da época, capoeira, luta de negro. Pronto, acabou. O código não precisa falar que é de negro. Ele criminaliza a capoeira. Aparentemente não é racial. Está falando de uma prática só. Mas é que você vai no dicionário do lado e fala. Então certo? Talvez essa seja uma boa, viu, João Ferreira Dias? Talvez isso seja legal também para você, assim, ir para o dicionário da época e ver se nos dicionários da época essas práticas religiosas vêm descritas de maneira racial. Porque aí a raça entra por trás da redação, né? E aí, enfim, voltando ao problema da honra. A pessoa que é considerada... Enfim, qual que é a minha pergunta? Se a categoria de vadiagem não é uma das categorias que desabilitam a pessoa da honra.
E se ela for uma categoria que desabilita a pessoa da honra, a categoria jurídica de honra está racialmente enviesada, porque a de vadiagem está. Enfim, isso eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas ouvindo você, eu falei, meu Deus, é muito pior do que eu imaginava. Né? Enfim, é isso. Obrigado, desculpa, falei muito. Desculpa. Então, eu recebi uma advertência da moderadora. Já vou levantar esse. Bom, vou ter que falar mais rápido que o Tamis tomou meu tempo. Velocidade 3, cara. Muito obrigado pelas apresentações, foram muito interessantes. Não é o período e não são os temas com os quais eu trabalho, então as minhas perguntas são mais de um curioso, enfim, para talvez vocês ajudarem a entender melhor a pesquisa. João Pires, desculpa, eu cheguei atrasado nessa apresentação, então não sei se você antecipou uma parte da minha curiosidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a parte do comércio literário e o impacto da vinda da tipografia a partir de 1808. O que eu conheço é a partir do Rubens Borba de Moraes, né, o cânone, um pouco desse mundo da bibliofilia. Mas, se eu me lembro bem, a tipografia, no começo do século XIX e até mais tarde, teve muita dificuldade de vingar por questões técnicas ligadas à qualidade do papel, tinta, enfim. E aí eu não entendi muito bem se a diferença com relação a Kingston se dá na vinda, no estabelecimento para você de uma tipografia finalmente capaz de atender a demanda, ou se ainda no bojo do impacto na cidade da transformação com a vinda da família real. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. João Dias, também distante dos meus interesses, mas eu queria saber um pouco, você fez uma longa cronologia, né, dessa história, mas se você, na sua pesquisa, faz uma reflexão sobre a força pública e a polícia, e a evolução da força pública e da polícia. Porque, às vezes, chaves marxistas nos fazem ver a polícia de uma forma uniforme e instrumental apenas. Mas aí, por exemplo, eu lembro do trabalho do André Rosenberg sobre como a força pública no estado de São Paulo, no final do 19, começo do 20, é um local de destino para descendentes de cativos ou mulatos. É uma maneira de ver a força pública com uma dinâmica que, às vezes, a gente não imagina, com os impactos na forma como a força pública agia na sociedade, que era mais do que só um poder repressivo, ela fiscalizava obras, enfim. Se esse fator da presença dessas parcelas da população dentro da polícia criava espaços de resistência, ou se não, se nós temos que ver a polícia como uma força constante na repressão a essas manifestações religiosas. E, Lucas, você falou um detalhe, né, que eu me lembrei, os códigos de processo penal, eles são estaduais, acho que até metade do século XX, se não me engano, não é isso? E aí, assim, curiosidade, não sei se faz parte da sua pesquisa, se há um estudo comparado dos códigos do processo penal, que é um negócio chato para burro, eu sei porque eu fiz direito, eu sou advogado também, mas neles há também manifestações de projetos de sociedade. São difíceis de serem revelados, e os códigos mais evidentes, como o Tamis falou, já são difíceis de serem abertos para entendimento, os de processo penal, pior. Mas se você viu algum estudo nesse sentido, se comparar os códigos de processo penal no Brasil é uma maneira de entender como cada estado ou região lida com as transformações sociais. Eu pensei em Ceará, né, um dos estados que se adiantou com relação ao abolicionismo, se há esse tipo de impacto ou não. É isso, obrigado. Oi. Bom, parabéns pela organização do evento e pelas falas, foram todas muito interessantes. Eu tenho aprendido muito desde ontem. As minhas perguntas são muito rápidas. Para o João Pires, eu cheguei atrasado, então posso estar perguntando uma coisa que você pode já ter falado, mas eu fiquei um pouco curioso para saber como você chega a essa proposta de comparação entre o Rio de Janeiro e Kingston. Eu imagino que possa ser, mas eu queria ouvir mais de você. E para o João Dias, eu achei interessante, eu queria entender um pouco mais se você se interessa pelo papel da polícia, porque eu achei muito interessante isso que você falou no final sobre a polícia ter sido criada, não ter sido criada para, mas uma das funções dela ser o combate a entorpecente. Isso é uma maneira indireta de combater as religiões de matriz afro. E a polícia hoje, não sei, no Rio de Janeiro pelo menos,
parece que a função autodeclarada dela principal é a guerra às drogas e a guerra tipo, aos bandidos que estão associados ao comércio de entorpecentes. Essa categoria de bandido é uma categoria altamente racializada e a polícia continua a agir, tipo, sobretudo sobre as populações racializadas, negras. E eu não sei, eu posso estar falando uma besteira gigante, mas se tem alguma continuidade e alguma transmutação histórica dessa função autodeclarada da polícia. Então, obrigado. Então, eu vou dar 3 minutos para cada um responder. Senão a gente... Exato, senão a gente vai embora amanhã. Se eu esquecer de responder alguma coisa, desculpa, mas vou aqui nas anotações que eu fiz. Tamis, o Tamis falou sobre a questão dos franceses no Rio, a partir de 1808, mas eu julgo que a ida de franceses para o Rio tenha sido muito mais massiva depois de 1815, né, depois do Pacto de Viena, porque antes, como dizia se eu não me engano, foi na Moreninha, um romance, que se dizia que, não, Memórias de Sargentos de Milícias, que nessa época, antes de 1815, falar de franceses no Rio era como falar de febre amarela. Então, não eram muito bem-vindos nessa época. Depois o Tamis falou sobre a questão dos fugitivos, né, que eram muito mais bem capturados no Rio de Janeiro do que em outras regiões atlânticas. E eu me lembrei que se você for olhar algumas gazetas dessa região atlântica, nas gazetas Bahamas, por exemplo, você encontra fugitivos da Jamaica nas Bahamas. Ou seja, isso também pode ter facilitado a fuga de escravizados dessas regiões, como uma pessoa fugia da Jamaica, conseguia pegar um barco e ia para Nassau ou para outra região. Sobre a questão dos imóveis da dupla contabilização, pelo menos na Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o que eu estudei, é muito difícil conseguir identificar isso, porque os anúncios são muito sucintos. Às vezes, a linha de anúncio é simplesmente vendo uma casa-terra na Rua do Ouvidor. E se você tem esse anúncio, é muito difícil você saber se há uma duplicação ou não. E é por isso que no fim da minha apresentação, já assim a correr, eu falei sobre a importância que a partir das fontes dos jornais, principalmente dos anúncios, fazer cruzamento com outras fontes. No caso dos imóveis, por exemplo, uma das possibilidades é cruzar com a documentação da 10ª Urbana da época, que é o atual IPTU, né, que surgiu nessa época no Rio de Janeiro. Eu não fiz isso, mas é uma possibilidade, é cruzar com... Aqui no meu caso, eu só anotei que os imóveis eram predominantes nos anúncios e há essa comparação de que provavelmente é por causa desse boom urbano do Rio de Janeiro. Mas acho que é importante cruzar com outras fontes dos jornais, por exemplo, usando o exemplo da questão dos escravizados. Se você for tentar contabilizar a origem dos escravizados, se você for para a documentação, por exemplo, do tráfico, você encontra origens identificadas muito mais genéricas. Se você for para a documentação dos enterros da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, as origens já são muito mais específicas, porque eles já tiveram uma vivência na cidade e já conseguiram ser identificados com origens mais específicas, como Cassange, como Cabundá, enquanto na do tráfico as origens são muito mais genéricas, como Angola, Congo. Nos jornais isso se mistura. Você tem origens tanto genéricas quanto origens mais específicas. Então, quando estamos a analisar os anúncios dos jornais, temos que tomar cuidado com essas questões, né, de fazermos essa crítica da fonte, e em relação aos imóveis é isso. Acho que o cruzamento com outras fontes também é muito importante. Depois, você perguntou sobre a questão do excepcionalismo da cidade do Rio de Janeiro, e a minha ideia de sugerir esse cruzamento de anúncios de gazetas com outras do ambiente atlântico é justamente tentar mostrar essa singularidade do Rio de Janeiro, né? Porque há uma formatação dos anúncios no Rio diferente, pelo menos pelo que eu notei. Eu nunca vi as gazetas, por exemplo, da Virgínia e dessas regiões, eu conheço os estudos que foram feitos por eles, mas na Jamaica eu fiz mesmo um estudo dos anúncios da Gazeta Real da Jamaica, já aproveitando para responder a sua pergunta, por que eu escolhi essa comparação com Kingston? Porque Kingston tinha uma gazeta muito semelhante à do Rio de Janeiro, que tinha um apoio da monarquia, tal como a do Rio de Janeiro tinha. A Gazeta Real de Kingston tinha um apoio da monarquia da Inglaterra, ou seja, era uma gazeta oficial, que também publicava anúncios, que também saía basicamente com a mesma periodicidade. Então, acho que possibilitou ali a comparação. E a grande questão que me fez também pegar em Kingston é que era uma das grandes cidades do ambiente atlântico, né? Também tem Havana, mas eu escolhi Kingston porque Kingston passou pelo processo de encerramento do tráfico a partir de 1807. Então, analisar os anúncios do Rio de Janeiro, colocando em perspectiva com os de Kingston, também permite comparar essa simetria política entre o Brasil e as colônias inglesas, entre o Rio de Janeiro e, no caso aqui, a Jamaica, porque a Jamaica encerrou o tráfico e o Rio de Janeiro estava num processo, como o Tamis fala nos seus trabalhos, num processo de expansão para a chamada segunda escravidão, né? Então, consegue-se perceber essa simetria política, né? Agora, respondendo aqui a pergunta do Alexandre,
Eu analisei esse comércio de literário na Gazeta e, na minha opinião, o que justifica essa grande diferença para a Jamaica, que no caso 12% dos anúncios no Rio de Janeiro literários, na Jamaica menos de 3%, e pegando aqui também o trabalho do Orlando Peterson, que estuda um pouco a sociedade jamaicana nessa época, o Orlando pisa muito em cima da questão de como o absenteísmo gerou consequências na sociedade jamaicana. O absenteísmo, no caso, o fato dos proprietários viverem na metrópole e não dentro da ilha. A porcentagem da população branca na Jamaica é muito menor do que no Rio de Janeiro. Eu mostrei aqui, acho que antes do Alexandre chegar, a formatação da população do Rio de Janeiro, quase 50% da população era branca. Quase 50% da população era branca, não, desculpa, quase 50% da população era livre, né? E uma boa porcentagem desses livres brancos. Na Jamaica, menos de 10% da população era branca. Então, aqui também há uma diferença que pode impulsionar na diferença do comércio literário, e não só a tipografia no Rio de Janeiro, ela também vai imprimir muitos livros, como eu disse, para os cursos superiores. E como o Orlando Peterson mostra nos estudos dele, essa questão do absenteísmo na Jamaica não permitiu o desenvolvimento de cursos superiores na ilha. A Jamaica, durante toda a colonização, não teve nenhum curso superior criado na ilha. Acho que isso também pode influir aqui nessa diferença. Tá bem? Não sei se esqueci de responder alguma pergunta, mas falamos depois qualquer coisa. 1 minuto, João. 1 minuto? Tá ótimo. Olha, vou responder todas só logo com uma expressão. Primeira coisa que eu pensei quando apontei as questões foi vixe. Foi. Porque assim, como gosta de uma boa piada, eu começo com uma boa piada. Olha, eu não sou historiador, não sou sociólogo e isso não é uma pesquisa em curso. Ok? 3 logo pontos. Na verdade, essa apresentação é uma apresentação marginal ao que eu faço. Durante anos, o que eu fiz foi, apesar de ter feito um mestrado em História e Cultura das Religiões, nunca foi uma perspectiva histórica. Eu trabalhei pura e dura antropologia religiosa, mesmo, prática ritual. Ponto. Foi sempre o meu trabalho. Desde 2018, 19 para cá, só tenho de trabalhar com área política, ciência política. Também mais, portanto, sempre afastado disso. Independentemente disso, eu gostaria de frisar por o caso que falou da prosperidade. Eu acho que é muito interessante termos esse lado da prosperidade como uma categoria liberal, mas também pensarmos que na própria dinâmica, aqui o meu lado mais ligado à antropologia religiosa, que a teologia da prosperidade, ela bebe muito, sobretudo deste ambiente das igrejas evangélicas, ela bebe muito de um pensamento que é puramente africano, que é as coisas boas da vida. Ou seja, as religiões afro-brasileiras, sobretudo, Umbanda um pouco menos, mas sobretudo aquelas, o candomblé, o batuque, o tambor de mina, etc., elas têm uma dinâmica que não é, ao contrário do pensamento muito cristão, que é da salvação da alma, estas religiões são pensadas para agora. Tal como em África era pensada para a plantação, para a fertilidade das mulheres, para a vida longa, para a saúde, etc., elas, no Brasil, permanecem nessa ótica. É a ótica do agora, da prosperidade propriamente dita, do dia a dia. E então, isso é por isso que ela é muito apropriada por estas igrejas a partir do combate espiritual. Okay. Elas são eficazes, mas são demoníacas. Aquele poder que vocês sentem no dia a dia, essa eficácia simbólica, essa eficácia material, essa prosperidade, é porque é do demónio. Nós oferecemos aqui ao lado, agora entra o mercado religioso, né, a ideia do mercado religioso, nós temos aqui ao lado um outro serviço religioso, que é cristão, que é do bem, que tem o mesmo efeito, também é próspero. Só que aí, enquanto que entra também a questão do dom, não é? Da dádiva, do dom, enquanto nas religiões de matriz africana a dádiva é o sacrifício ritual, nessas religiões, no pensamento evangélico, é o próprio dízimo, aquele contributo que é dado. Então há toda essa dinâmica. Em relação ao percurso histórico, eu acho que a categoria teórica de opressão, eu não gosto muito de a usar de uma forma absoluta, porque ela muitas vezes acaba por colocar... ser uma lente sobre a análise da realidade, em vez de ser uma categoria operatória para entender a realidade. Não sei. Mas eu acho que no caso de religioso, ela é muito operatória, porque na verdade o que nós temos, e aí eu acho que seja a sociologia, seja a antropologia, elas precisam muito desse auxílio da história,
porque o que nós temos é uma linha contínua, desde a chegada do africano como escravo até hoje, que do ponto de vista religioso é sempre oprimido, seja pelas forças da autoridade, que simbolizam o Estado, seja pela via legal, que também a legislação é uma força estadual, então, seja pela via de outras religiões, está sempre em disputa o imaginário da nação, o imaginário do que é o Brasil, o imaginário, a aspiração nacional de um país, e a opressão está lá desde o início, para as religiões africanas. Então, não podemos, ao contrário do que muitas vezes acontece, que é uma análise da sociologia, da antropologia fechada sobre si mesma do ponto de vista disciplinar e como método, eu acho que precisamos de uma antropologia, por exemplo, uma sociologia mais à inglesa, mais anglo-saxónica, que precisa sempre do contributo da história para se entender os efeitos do presente. Portanto, eu não conheço o trabalho que o autor que citou, mas acho que, na maioria, o que acontece muito, falando do que eu conheço da antropologia religiosa, às vezes falta esse olhar histórico que permite uma leitura abrangente. E, nesse caso, acho que é mesmo muito importante. A polícia, como já deu para perceber, eu não estudei a questão da polícia, eu estudei o candomblé do ponto de vista ritual, tive um cuidado com o olhar histórico, e nós percebemos, mesmo no contato do dia-a-dia com as comunidades ao fazer trabalho de campo, nós percebemos que existe uma relação, e acaba por responder logo a outra questão também, uma tensão na relação dos terreiros, das pessoas do candomblé, das religiões afro-brasileiras, com a força da autoridade, com a polícia. Portanto, a partir de determinado momento, muitos jovens das comunidades de terreiro, os terreiros sobretudo colocados nas comunidades chamadas favela, não é? A possibilidade de ascensão social, para muitos jovens, começou a ser a entrada na polícia militar. E isso tornou-se uma posição de prestígio, mesmo para quem era do candomblé, umbanda, as outras religiões afro-brasileiras, se tornar um policial militar, né, tornou-se uma posição de prestígio na sociedade, com um duplo que permite, de alguma forma, uma segurança, porque está lá dentro, logo é uma bolsa de resistência, não é? É uma bolsa de resistência, e ao mesmo tempo tem um estatuto social de ascensão. É lógico que depois, quando há uma situação em que há um crescimento, uma penetração dessas igrejas evangélicas nas forças policiais, não só nos partidos políticos, mas nas próprias forças da autoridade, a tensão torna-se mais intensa, não é? Porque um policial que é do candomblé, ele tem uma tensão ali com aqueles que são evangélicos. E então, as próprias comunidades não sabem, apesar de fazerem denúncias permanentes na delegacia, chegarem a denunciar violência, durante um período de 5 anos, estou a terminar, entre 2015 e 2018, se não estou em erro, no Rio de Janeiro, 70% das denúncias era de ataques evangélicos aos terreiros. Agora, dali, quantas surtiram efeito é muito diferente, não é? Porque se encontra vários policiais que são evangélicos, eles não vão atuar. Então há uma dinâmica permanente nessa tensão. Só para terminar com uma história que é interessante, naqueles anos que eu falei, nos anos 30, aconteceu na Bahia, no período da Grande Depressão, na casa do Oxumaré, que é uma das casas tradicionais de Salvador, aconteceu um episódio muito interessante. A sacerdotisa da casa, a mãe de santo, teve um sonho que tinha que cozinhar uma mesa farta. E estamos a falar de um período de muita pobreza, muita escassez. E ela mandou cozinhar uma mesa desse tamanho, cheia de comida. Ninguém sabia porquê. E ela também não sabia bem porque é que era para fazer. O facto é que nesse dia houve uma batida policial a cavalo. Os jovens policiais eram também das comunidades pobres, eles próprios tinham aderido à polícia para procurar uma melhor condição de vida. Eles vinham com fome, eles sentaram-se, comeram e foram embora. Quando chegaram à delegacia, perguntaram: como é que foi? Não encontramos, não demos com o caminho, ficámos perdidos, não encontramos. São histórias interessantes sobre a relação tensa. Portanto, eu não estudei a fundo a questão da polícia, mas conheço estas passagens que acho que dão-nos um quadro sempre de complexidade dos fenómenos. Espero ter respondido minimamente às questões.
Lucas, 1 minuto. Certo, vou ser bem rápido. Então, a primeira questão é a questão da honra. Esse vínculo, né, com a discussão da raça, é uma questão que realmente permeia a investigação ali, tudo, e me incomoda muito também. E depois da tua fala me incomoda ainda mais, porque a gente percebe a necessidade mesmo de incorporar, né, essa discussão, mas eu confesso que é muito difícil de tratar sobre isso no contexto que eu estou trabalhando, né? Irati foi uma colônia de imigrantes europeus. Então, a construção social da cidade, ela é mais ou menos assim. Antes da colonização não existia nada. Depois da colonização chegaram os imigrantes, trouxeram progresso, civilização e tudo. Se você vai para o centro da cidade hoje, existem painéis na área central, assim, mostrando as principais etnias que colonizaram a cidade, né? E não aparecem os africanos, aparecem poloneses, ucranianos, portugueses, alemães e tudo, né? Então, há uma tentativa de silenciamento mesmo desses primeiros sujeitos ali que estão, e não só deles, mas também dos indígenas, dos mestiços, né, que ocupavam essa região. Mas, realmente, esse é um dos entraves para poder acessar um pouquinho mais das informações. A escrita memorialista, que é escrita na cidade, né, ela não aborda essa questão, ela produz uma história branca. Um dos objetivos do núcleo, que surgiu até então, o nosso núcleo de pesquisas lá, é tentar promover um outro lado, né, mostrar essas contradições, esses embates. E uma segunda dificuldade é posta pelas próprias fontes, porque como foi também um ambiente direcionado para europeus e tudo, você percebe ali uma diferenciação na forma como o Estado trata alguns réus que eram negros, né? As fontes criminais, elas não faziam um recolhimento da cor das pessoas, mas quando um homem negro cometia um assassinato, a promotoria pública já colocava na denúncia: a cor é preta, tem que tomar mais atenção, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Só que o curioso é que, se você analisa realmente esses casos, apesar de ter essa diferenciação do Estado na forma de tratar esses sujeitos, eles também são absolvidos, eles partem dos mesmos princípios dos brancos. Há uma tentativa da promotoria, as pessoas também no inquérito, ali, todo momento são chamadas para depor, e elas falam: é o preto que fez, o preto que matou, o preto que matou, mas no final de contas ele é absolvido, como também são os brancos, né? E aí o júri talvez adote outros preceitos e não a questão da raça na hora de, né, mediar os conflitos ali, estabelecer as sentenças. Talvez seja por aí alguma questão. E sobre a questão do código, eu acho que é interessante, né, e o Brasil tem essa possibilidade de fazer essas discussões, porque, nossa, é muito rico pensar, né, que depois da proclamação, cada estado adotou uma percepção de justiça, parcialmente, enfim. Mas eu também não conheço ainda nenhum estudo sobre isso, assim, me motiva a querer também interpretar e pensar e olhar o próprio código com outros olhos, né? Porque, como você apontou, é possível discutir até um projeto de nação, de sociedade a partir dele. Eu acho que isso é fundamental. Então, é uma das pretensões. O que eu sei no Paraná é que ele é de 1920 e antes dele foi incorporado o Código do Distrito Federal, que vigeu ali uma coisa durante os primeiros anos do município, assim. Depois disso teve o próprio, e daí durou mais tempo, né? Mas eu acho que foi mais ou menos essa a relação estabelecida. Muito obrigado. Bom, vou encerrar a mesa, então, com 50 minutos de atraso. Sim. Já passou? Já passou? Tá bem. Então, dou um intervalo o quê? De 10 minutos, no máximo? Eu preciso ir ao banheiro. Então, João também, coitado. 5 minutos.